Mas afinal eu fico me perguntando quem tem razão nessa parada aí de guerra de judeus e palestinos. Em termos de etnia, eles pertencem à mesma, são semitas, né? Mas lá no final da pré-história, amoritas e cananeus ocupavam a região. E daí chegaram os hebreus vindos da Mesopotâmia. Séculos mais tarde, segundo a lenda, os hebreus migraram temporariamente para o Egito e acabaram escravos. E muito tempo depois é que conseguiram escapar do faraó malvado, levados pelo Moisés. E voltaram para a Palestina expulsando os cananeus, que era o povo do gigante Golias. Só para constar. Mas os hebreus eram fracos e estavam sempre na mira de povos poderosos. Egípcios e assírios passaram a disputar a Palestina. Depois os babilônicos invadiram e levaram os hebreus para o cativeiro, mas os babilônicos foram vencidos pelo Alexandre o Grande. E segue a briga dos descendentes do Alexandre contra o Egito. Mais para frente, os persas libertaram os hebreus que voltaram para a Palestina. Mas logo chegaram os romanos e depois de muito conflito, os hebreus, ou judeus, foram expulsos da Palestina por serem muito rebeldes. E se espalharam o mundo afora. Muitos séculos depois se passaram, com a dominação sucessiva de bizantinos, muçulmanos e cruzados, para depois a região cair nas mãos dos turcos e por fim nas mãos dos ingleses, que depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, onde morreram 6 milhões de judeus, a ONU em 47 decide criar o Estado árabe ou palestino e paralelamente um Estado judeu chamado Israel. Só que os árabes acharam a partilha desigual, e ela realmente era desigual, e começaram várias guerras, sendo que Israel, com o apoio do Ocidente, ocupou quase todo o território, sobrando algumas áreas na Cisjordânia, que praticamente é dentro de Israel, misturada com judeus, né? E uma pequena faixa de terra, mais ou menos de 45 km², chamada faixa de Gaza, onde se espremiam mais de 2 milhões de árabes palestinos. Lembrando que Gaza era uma cidade dos cananeus que no passado tinham sido dizimados pelos hebreus. Então, quem tem razão no atual conflito? Quem é o vilão? Quem atirou a primeira pedra ou deu o primeiro tiro? Quem praticou o primeiro genocídio? Bastaria dividir a terra, mas tem sempre o fator dinheiro que gera poder, que gera mais dinheiro. Esse lance não tem fim, é só sofrimento.